Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Ana Cristina Veiga Silva é presidente da Associação de Neurocirurgiões dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Os estatutos estão publicados no Boletim Oficial. Como é que surge a ideia desta associação? Para já, há neurocirurgiões em Cabo Verde, muito poucos. Como é que surge a ideia da criação desta associação? Sim, só atualizando, eu sou a presidente do Conselho Diretivo, que é rotacionada atualmente, e vice-presidente-geral. Atualmente a presidência está com a Moçambique, Dr. Micael Salé. A ideia surgiu exatamente desta necessidade que nós sentimos, neurocirurgiões dos PALOP, em desenvolver, implementar ou trazer a neurocirurgia de fato a todos os países e os centros em que nós tínhamos como referência local. Em Cabo Verde, atualmente tem 2 neurocirurgiãs, é um time completamente feminino, 100%, e a chegada e o trabalho que elas vêm desenvolvendo, principalmente a doutora Ileides, que já está há 10 anos a fazer neurocirurgia em Cabo Verde, é que tem trazido cada vez mais essa demanda e essa necessidade por assistência neurocirúrgica. Então, situações que a gente tem dentro das necessidades da população de assistência, mas que muitas vezes a gente não consegue identificar, diagnosticar ou até mesmo tratar, ou quando a gente consegue, a gente esbarra na questão dos recursos, da estrutura logística e acaba sempre caindo na dependência da autonomia com as evacuações, principalmente para Portugal. Está convencida que a vossa associação pode contribuir para fortalecer a neurocirurgia nos países africanos de língua portuguesa? Eu acredito que sim. Desde o nascer da ideia, quando nos juntamos com o mesmo propósito e conseguimos conversar isso com os nossos mentores, professores, organizações neurocirúrgicas internacionais, vimos que há uma vontade muito grande em que haja essa desenvoltura e essa assistência local nestas regiões onde há uma certa carência e uma falta. E, de facto, o nosso intuito é não só levar a assistência em si, mas a formação também, caso a gente consiga estabelecer ou nos fortalecer através de instituições que já têm programas de formações de residência em neurocirurgia, como em Angola, em Moçambique, e levar isso para outros países para que a gente consiga realmente ter uma certa autonomia, porque o mais difícil que a gente vê no mercado é o recurso humano, e a gente consegue em alguns lugares ter os recursos humanos formados, treinados, e a ponte para que ele retorne, para que ele consiga trabalhar e, de fato, prestar uma assistência adequada a esses pacientes, fica falhando por causa de, às vezes, uma falta de entendimento, às vezes uma não priorização da necessidade em si, do ponto de vista neurológico, neurocirúrgico, que acometem os pacientes que necessitam dessa assistência. Mas a gente acredita, sim, que essa parceria será de muita valia. A gente já teve, inclusive, algum contato com governos dos PALOP. Cabo Verde nos recebeu muito bem, Guiné Equatorial, estamos agora em comunicação com Moçambique, Angola. A dificuldade é realmente nos lugares onde não há neurocirurgia, que para nós é uma prioridade, Santo Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Diga-me o seguinte, considera que há um entendimento suficiente sobre a importância da neurocirurgia? Eu acredito que não necessariamente, e isso é muito transversal, não só dentro dos atores políticos, dos atores sociais, às vezes até dentro da equipe médica constituída. Assim, a gente tem
às vezes, dificuldade em estabelecer um diagnóstico específico ou evidenciar algumas características que chamariam atenção para um atendimento neurológico. Então, em Cabo Verde, a gente já tem neurologistas clínicos já estabelecidos que também acreditam que lidam com essa dificuldade, mas até a nível internacional, temos um programa até a nível internacional de combate à neurofobia no currículo médico. Então, isso é algo que não é de agora e não é só dentro do círculo de pessoas leigas, não técnicas. Existe, inclusive, dentro do enquadramento técnico, desde a formação. Você não tem tanto contacto com a neurologia e com a neurocirurgia dentro da sua formação, de uma forma geral. É claro que em alguns lugares mais, outros menos, mas de uma forma geral não. E isso acaba relegando a uma questão assim mítica de que não, é neurológico, é mais difícil, é mais complexo, eu não vou entrar, eu não vou prescrever, deve ser visto apenas e exclusivamente por um neurologista, um neurocirurgião, e acaba gerando um certo distanciamento. E em Cabo Verde, nos países PALOP, acredito que a gente ainda tem a questão cultural, não é? De que forma conseguimos instruir ou levar informação, disseminar informação para que as pessoas realmente possam identificar algumas questões que sejam de alarme e que possam as conduzir a uma assistência adequada. Para um leigo, o que é neurofobia? Sim, desculpe. É um distanciamento em questões do sistema nervoso central. Então, tudo que seja do ponto de vista neurológico causa uma repulsa, entre aspas, né? Eu não tenho tanto interesse porque automaticamente eu entendo que aquilo é complexo e que eu teria que me debruçar para entender, ou talvez eu não tenha as bases necessárias para ter esse entendimento, então eu me afasto e eu delego ou encaminho para quem eu acredito que consiga fazer um diagnóstico mais assertivo. E isso acaba distanciando. Então, assim como cardiologia, assim como outras especialidades, a gente tem graus de complexidade específicos, né, em cada momento de formação, mas nada que, de facto, eu acho que é muita a questão cultural, talvez, que a gente tenha, né, de que é o cérebro, essa questão talvez do sagrado, associado, religioso, e isso nos coloca numa situação de querer um certo distanciamento em entender até como funciona e de que forma a gente consegue ajudar e prestar uma melhor assistência. Bom, mas a neurocirurgia não atua simplesmente a nível do cérebro. Não, o sistema nervoso central, cérebro, medula, autónomo e periférico, nervos periféricos, então coluna também, ossos, basicamente todas as questões neurológicas que podem ir desde uma síndrome do túnel do carpo, né, uma dormência nas mãos por N motivos, onde você precisa fazer uma descompressão do nervo que na topografia do punho ele vai ficar apertado, até uma situação de uma hemorragia intracraniana por trauma ou por um AVC hemorrágico ou por uma ruptura de um aneurisma que o paciente tem, ou até por uma dor lombar, que é muito comum, e por desgaste da coluna, por degeneração, e o paciente precisa não só de um tratamento específico, de um tratamento cirúrgico, como também multidisciplinar para reabilitação. Então, a neurocirurgia... Desculpa. Diga. É todo o procedimento cirúrgico que visa restabelecer uma funcionalidade neurológica. Há uma relação de dependência entre neurocirurgião e neurologista? Um não poderá viver sem o outro, ou pode? Não, eu não digo que seria dependência. Eu acho que é uma relação colaborativa e necessária, né? Eu acho que ambos se complementam. Então, o neurologista avalia de uma forma clínica, né? A diferença é a questão dos procedimentos. Dentro da formação de um neurocirurgião, ele necessariamente tem que ver neurologia base,
Então, eventualmente, em alguns currículos, o neurocirurgião não vê cirurgia geral, que é a cirurgia que faz outros sistemas, abdômen, enfim, mas vê neurologia, faz parte do currículo médico de um neurocirurgião. O neurologista já não faz procedimentos cirúrgicos. Hoje em dia a gente tem até uma vertente em que pequenos procedimentos invasivos podem até ser feitos a nível ambulatorial, mas o neurologista clínico, ele vê o paciente no consultório, atende questões neurológicas que não precisem de intervenção cirúrgica. Aí já entra o neurocirurgião, então há uma complementariedade, eu diria que não são especialidades que se dissociem e que não é necessariamente uma dependência, mas uma complementariedade para que realmente a assistência ao paciente seja da melhor forma. Mas num país com parcos recursos humanos, um neurocirurgião, de certa forma, às vezes poderá atuar como neurologista clínico? Sim, sim. Não só num país com parcos recursos. O que é que nós temos no mercado hoje em dia é porque eu já estou na esfera de os pacientes chegarem até mim já com questões, já triados com necessidades de intervenção. Mas o dia a dia, o que a gente vê num consultório neurocirúrgico, basicamente são pacientes que não necessariamente vão precisar de neurocirurgia. Então, se houver uma relação estreita entre a neurologia e a neurocirurgia numa equipe, esses pacientes já são triados e já chegam para o neurocirurgião com a necessidade cirúrgica. Mas vamos falar de dor lombar, por exemplo, que o ortopedista pode ver, um clínico geral pode ver, um neurologista eventualmente pode ver, mas quando chega no neurocirurgião, 80-90% dos casos de dor lombar não precisam de cirurgia e o tratamento é clínico, com intervenções de reabilitação, eventualmente algum procedimento pouco invasivo, mas não necessariamente um tratamento cirúrgico. O dia a dia clínico do neurocirurgião é a neurologia, basicamente. Digam o seguinte, há necessidade então de alguma literacia, não é? Sim, acredito que sim, que isso tanto a nível técnico profissional, quanto a nível social e principalmente a nível político, né? Já que estamos a falar em acessibilidade e em proporcionar às pessoas um cuidado mais especializado. O Ministério da Saúde, ainda agora, a Ministra da Saúde confirma que o plano de formação de recursos humanos em saúde está praticamente concluído. Defende que deve haver uma visão clara sobre a necessidade de neurocirurgiões nesse plano de formação? Eu acredito que sim, até porque, como eu lhe disse, as demandas acabam aparecendo mais porque já existem recursos humanos formados no local. Então tivemos também um encontro com a Ministra da Saúde, com outros representantes do governo, que foram muito receptivos. Eu acredito e espero, de facto, que haja essa preocupação e essa visão. Se mostraram muito abertos, muito colaborativos às nossas propostas e eu acho que o caminho justamente é esse, a gente ampliar e poder especializar esse atendimento à necessidade específica que o paciente tenha, mas para que isso aconteça precisamos vê-lo de uma forma mais ampla, mais multidisciplinar inicialmente. Para que a gente tenha essa multidisciplinaridade é preciso que haja esse investimento em formação específica. E quais são as vossas propostas? Ou é segredo? Principalmente desenvolver a neurocirurgia. Então, e adequar essa necessidade aos locais, aos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, a situação em que precisamos de implementar, onde não há essa assistência neurocirúrgica, e locais onde precisamos desenvolver, gerar autonomia, até circunstâncias em que precisamos investir em formação subespecialidade para que haja uma continuidade da especialidade local.
Então, essa segmentação varia de acordo com a necessidade, mas o foco principal é desenvolver, tanto do ponto de vista científico, técnico e social, assistência neurocirúrgica prestada nos países africanos de língua oficial portuguesa. Dentro do continente, a gente consegue, hoje no campo neurocirúrgico mundial e científico, a gente consegue delimitar qual é a assistência que existe. Não é no mérito de se é adequado ou não, mas a assistência que existe nos países francófonos, anglófonos, mas os lusófonos, falando do ponto de vista continental africano, é como se inexistissem. Tanto que a gente vê países com possibilidades por proximidade física de uma assistência compartilhada ou assistida, mas esbarra na fronteira, na barreira da linguística, e há ainda muita dependência. Existe uma parceria, sim, com Portugal, mais com Portugal principalmente, mas gera muita dependência e tira um pouco dessa autonomia que muitas vezes existem pessoas que poderiam levar a cabo, mas que dada essa necessidade de estruturação e realmente priorização, não conseguem desenvolver localmente a especialidade pela qual elas estão formadas. A vossa associação pretende ter um papel, uma espécie de academia de formação? Podem avançar para esse sentido? Temos muitas atividades de formação em programação, algumas já desenvolvidas. O último foi em Moçambique, um workshop com um simpósio específico em nervos periféricos que fizemos no final de março agora, com participação continental dos países africanos de língua oficial portuguesa, e o nosso intuito é fortalecer nos lugares que já existem formação para que isso possa possa reverberar nos lugares onde não há formação. A gente entende que haverá uma necessidade de uma maior autonomia desses próprios lugares para que isso possa ser dissipado para outras regiões, mas independentemente, só nós a oferecer essa formação específica, ainda não. O que nós temos em desenvolvimento é parceria com outras entidades neurocirúrgicas, Federação Latino-Americana, a própria CANS, que é a africana, a Federação Internacional de Neurocirurgia, que já tem projetos nesse sentido, para que a gente possa direcionar. Então, o nosso intuito agora é mapear qual é o perfil neurocirúrgico do paciente PALOP que é atendido hoje nas emergências dos hospitais centrais de todos esses países. Que tipo de necessidade tem esse paciente? Então, é uma demanda que a gente tem levado a todos os governos, porque a gente entende assim, uma dificuldade que também é deles, né, que colocam de mapear nessa questão de criar uma base de dados sobre a qual a gente consiga trabalhar e poder identificar o que é que necessariamente falta ou de que forma melhor conseguimos contribuir, quer seja com equipamentos, quer seja com ações de formação, quer seja com direcionamentos políticos específicos para investimento de acordo com a demanda que tiver local. Bom, aí é necessário um estudo, não é? Esse estudo Sim. Deverá ser feito pelos Ministérios de Saúde de cada um dos países? Na verdade, é necessário dados. Até para que possamos fazer os estudos, estamos na fase em que precisamos de dados. Então, a nossa intenção é aproximarmos-nos mais desses ministérios, porque entendemos que é onde a gente consegue, e principalmente como é uma especialidade cirúrgica, onde você precisa de matéria, de material, então isso gera um custo. Geralmente, há uma possibilidade de a gente conseguir mapear pelo tipo de procedimento, e a gente quer ir mais além, não só o procedimento, chegar ao paciente mesmo, a esse doente que precisa dessa assistência, do que é que ele padece especificamente, que patologia neurocirúrgica e o que é que falta, por que é que ele é evacuado, o que é que não permite que ele seja tratado no local e se for tratado, o que é que o que é que limita o retorno dele,
o que é que a gente, onde é que a gente está falhando, assim, eu digo de uma forma geral, não colocando assim especificamente isso em nenhum ator social, mas a gente consegue congregar e multiplicar e associar as especialidades se a gente for analisar agora do ponto de vista pediátrico, por exemplo. Então, nós temos casos assim, dentro da Federação Internacional em que conseguimos mapear pacientes com necessidade cirúrgica, recém-nascido, com mielomeningocele, que é uma má formação em que o paciente tem por deficiência, às vezes, da mãe de ácido fólico, e fortalecer o que é a alimentação básica daquela população, quer seja o milho fortificado, quer seja o sal em alguns lugares, para que, de facto, a gente consiga tratar na raiz a situação, e aí, automaticamente, o benefício é enorme para todas as categorias envolvidas. Foi justamente só para exemplificar que, associando essa multidisciplinariedade, a gente consegue atingir os nossos objetivos e os objetivos dos outros atores sociais. Numa palavra, quero crer, intervir antes para evitar neurocirurgias, é isso? Sim, muitas das patologias não só neurológicas, o principal, o que a gente vê hoje em dia, uma necessidade, é entender o porquê das coisas e trabalhar em prevenção. Por exemplo, vamos falar especificamente em neurocirurgia, uma das grandes demandas e preocupações dentro da neurocirurgia é o neurotrauma, que em Cabo Verde é muito prevalente. Então, acidentes automobilísticos que acontecem muito. Então, o paciente chega até nós, às vezes, com muito pouco que podemos oferecer, mesmo em grandes centros. Então, trabalhar na prevenção, trabalhar na estruturação da regulamentação de fiscalização de trânsito, na educação de motoristas, para que de facto a gente evite, porque mesmo nessas situações, mesmo com o melhor cuidado que você possa oferecer, você não consegue oferecer muito porque a lesão primária, o trauma já ocorreu. A gente atua sobre a prevenção de dano secundário. Estamos a falar aqui de prevenção rodoviária. Será necessário Sim. pôr de pé um serviço pré-hospitalar de atendimento? Seria interessante. Eu acredito que seria de mais-valia não só para a neurocirurgia, mas também para outras especialidades. Deve saber, com certeza, que há uma associação de médicos cabo-verdianos nos Estados Unidos que está a desenvolver uma intensa atividade de cooperação. Acabam de propor ao governo atender nos Estados Unidos pacientes a começar a nível da ortopedia. Qual é a cooperação triangular? Acha que tem espaço para uma cooperação triangular médicos cabo-verdianos nos Estados Unidos e a Associação de Neurocirurgiões dos Países Africanos de Língua Portuguesa? Sim, sim. Inclusive já houve esta aproximação. Nós já chegamos a nos reunir uma vez. A doutora Thais irá em breve também para os Estados Unidos. Através dela tínhamos uma conhecida em comum que faz parte da associação. Eu já sigo o trabalho do Dr. Júlio há um tempo, então é uma associação espelho para nós, assim como a Comissão Médica da CPLP, e existe um espaço que estamos a tentar estabelecer e chegamos sempre ao mesmo ponto de partida, que é a questão dos dados. Então, neste momento, estamos a trabalhar para conseguir construir essa base de dados, porque qualquer trabalho, qualquer informação, qualquer intervenção, nós precisamos entender não só o local, mas principalmente os pacientes, para que possamos melhor direcionar. Mas houve um contacto, continuamos esse contacto, e eu acredito que há muito espaço para que essa cooperação seja triangular, se multiplique, assim, aumente de lados e tudo seja a somar dentro do que nós temos a oferecer, e vai muito ao encontro ao que eles têm de política e princípios também.
A doação de órgãos para transplante pretende-se começar pela doação de rins, é uma grande coisa, mas a nível da especialidade de neurocirurgia, eu estou a pensar, por exemplo, na medula, tem alguma vantagem a aprovação dessa lei? Para a medicina, de uma forma geral, né, nós como neurocirurgiões trabalhamos muito próximo na questão da doação de órgãos, no que concerne à definição de morte cerebral. Então, a partir desta definição de morte cerebral é que se iniciam os protocolos para que, de fato, isso aconteça, e nós temos um papel, tanto neurocirurgiões como neurologistas, muito, muito próximo nesse contexto. Do ponto de vista de benefício, eu acredito que sim, que o país tem muito a ganhar com isso. Eu acredito que seja ainda embrionário esta colocação. Eu tenho acompanhado a Ordem em suas diligências para que efetivamente isto seja regulamentado, e eu sei que tem todo um cuidado, é necessário que seja muito cuidadoso, quer do ponto de vista jurídico, legal e principalmente do ponto de vista clínico, para que efetivamente isso seja benéfico para o doador, isso seja reconfortante para o doador, benéfico para quem recebe, e estabeleça um fluxo contínuo de assistência da equipe que assiste. Então, enquanto neurocirurgiões, nós temos um papel muito preponderante do ponto de vista de doação especificamente. Não entramos muito, principalmente pelo que é doado, então não conseguimos nos categorizar dentro da viabilidade, mas eu acredito que para o país, de uma forma geral, sim, embora entenda que ainda seja um campo que precise de muito mais análise, e eu acredito e sei que está sendo feito com todo o cuidado necessário para que isso se implemente da melhor forma possível. Cada país tem as suas regras, cada país tem o seu sistema de formação. Não há uma exata convergência, por exemplo, entre Portugal e Brasil. No Brasil pode-se fazer uma formação de raiz, não sei se é o caso de neurocirurgia. Em Portugal é uma especialidade, é preciso fazer isto e aquilo. No caso dos países africanos de língua portuguesa, vários seguem o modelo europeu, o modelo português. Aí é preciso uma convergência, não é? Nos países africanos de língua portuguesa só temos formação específica em neurocirurgia em Moçambique e em Angola. Temos mais de um centro, e a orientação angolana é principalmente portuguesa. Em moçambicana tem algumas influências locais, mas também tem essa orientação. O que nós identificamos... No Brasil, como é que é? No Brasil, No Brasil, a formação é direta. Então, você não precisa fazer cirurgia geral para ser neurocirurgião. Você faz 5 anos de neurocirurgia, sendo o primeiro ano neurologia clínica. E essa formação, à medida que vai passando dos anos, se aumenta a complexidade dentro das subespecialidades neurocirúrgicas, tumores cerebrais, neurovascular, coluna, nervos periféricos, funcional, dor, enfim, essa complexidade vai aumentando ao longo dos anos, mas eu entendo que talvez esteja a colocar assim a necessidade dessa concordância, né? Em que momento conseguimos essa equivalência. Porque é preciso ter um sistema comum de reconhecimento de diplomas para facilitar também a mobilidade. Sim, falando do ponto de vista dos PALOP, temos localmente, nos lugares de formação, esses colégios específicos. Em Cabo Verde não há um colégio específico de neurocirurgia, mas há um colégio de cirurgia geral que responde por essa certificação, vamos assim dizer. Acreditamos que haja a possibilidade de isso se desenvolver, haja vista já existirem neurocirurgiões no país, mas é uma dificuldade em ter
uma equiparação. As formações são diversas, mas o tronco comum e a base de formação é muito bem estabelecida pelos órgãos regulatórios da neurocirurgia. Tanto que, geralmente, a formação neurocirúrgica ela também já gera uma subespecialidade. Então, você pode ter um neurocirurgião pediátrico, um neurocirurgião vascular, um neurocirurgião funcional, enfim. E essa subespecialidade, ela acaba individualizando mais o nicho de atendimento daquela pessoa e automaticamente uma necessidade de uma certificação de uma sociedade da subespecialidade em si. Então, são vários níveis de possibilidades que nós temos. Quando a gente fala nos PALOP especificamente, o nosso intuito é que, tendo em conta essa formação fora, a maioria dos neurocirurgiões que se formam nesses lugares, se formam em lugares diferentes, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares, e nesses lugares já existe uma certificação, via de regra, dentro das sociedades locais daquele lugar, para que se pratique ou para que se tenha realmente o título de neurocirurgião. Mas é perfeitamente compreensível e é de se louvar que haja uma certificação local, já que o lugar de formação é diferente do lugar de atuação. Então, é uma necessidade de equiparação. Agora, de que forma esta equiparação, essa certificação pode ser mais fluida? Eventualmente, institucionalmente, isso pode ocorrer, é uma possibilidade, já que estas entidades se comunicam de uma forma mais transversal. E isso pode dar certificações mais fidedignas, haja vista a impossibilidade no local de trazer a subespecialidade num colegiado estruturado. Então, uma possibilidade que a gente vê é esse apoio, essa parceria, esse convênio institucional que eventualmente pode acontecer e que acreditamos que seja benéfico tanto para a entidade como principalmente para o especialista. Tem ideia de quantos neurocirurgiões um país precisa? Qual é a rácio? Hoje em dia é de 100 mil habitantes, um neurocirurgião. Embora já se questione que esse número seja de um neurocirurgião para cada 60 mil, 62 mil. Mas o que a gente tem estabelecido no último consenso é de um neurocirurgião para cada 100 mil habitantes. Então, em Cabo Verde, pelos nossos cálculos, caberiam ainda mais 3 neurocirurgiões. Mesmo considerando as subespecialidades, não é? Não, aqui estamos falando em neurocirurgia básica, sem subespecialidade. Neurocirurgião com formação de neurocirurgião generalista. Digam o seguinte, o que é que pode dificultar o regresso de um neurocirurgião a Cabo Verde, as condições de trabalho? Eu acredito logisticamente, né, que é o que estamos a tentar desenvolver com parceiros, quer sejam os ministérios, os governos, os parceiros externos, os internacionais, os científicos, para que de fato a gente consiga proporcionar uma assistência que vai desde do contato com o paciente ao material que utilizamos, é um material médico de muito específico, de utilização que precisa de manutenção. Então, nós temos disponibilidade no Hospital Central, mas precisamos de mais de estrutura para que, de fato, ele consiga desenvolver a sua especialidade, consiga fazer a neurocirurgia, consiga operar. Então, um neurocirurgião precisaria, basicamente, a Federação Internacional de Neurocirurgia até dispõe isso de uma forma mais estruturada, de um kit, né, específico, com materiais instrumentais cirúrgicos específicos para cirurgia de coluna, para cirurgia cerebral, para cirurgia de nervos, que não necessariamente é prioritário, mas você pode ter, e um microscópio, eventualmente, assim como um kit de perfuração craniana, que ou pode ser automático, elétrico, ou conectado a uma fonte de gás que dê essa força para que, de fato, o acesso
as lesões cerebrais seja de maior celeridade, que é uma dificuldade hoje em dia em fazer esses acessos com determinados tipos de materiais. Isso acaba trazendo maior tempo cirúrgico ao procedimento e o paciente acaba tendo maiores dificuldades nessas evacuações de lesões que eventualmente têm. Há pouco falou em ações desenvolvidas em Moçambique. Pretendem desenvolver ações com certeza em Cabo Verde? Há planos já traçados? Sim, estamos com o programa de 2025 em análise pelo Conselho para que possa ser aprovado, e para 2024, além das parcerias que já temos com alguns atores internacionais, que são as federações, outras assim também como a Associação de Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos, temos uma oficialização da Associação PELACANS, que é o Congresso Continental Africano de Neurocirurgiões, que acontecerá em novembro no Congo, e os programas locais de formação, principalmente, irão decorrer durante o programa de 2025, e Cabo Verde, sim, encontra-se dentro da nossa programação, com ações não só de formação, como com ações de atuação também, conforme a gente consiga desenvolver a melhor forma de contribuir, quer seja com os hospitais, quer seja dentro do Ministério ou com a Ordem. Disse que em novembro a Associação de Especialidade reúne-se em África, não é? Isso. E pretendem o reconhecimento da vossa associação? Sim, fizemos um primeiro contato agora em dezembro no Congresso da Federação Internacional que teve na África do Sul, e foi-nos convidado pelo presidente a participar no Congresso Continental Africano que vai ter agora no Congo, para que se oficialize a lusofonia dentro da neurocirurgia no continente africano. A partir daí, os países lusófonos africanos podem ganhar muito? Eu acredito que sim. Foi um vislumbre durante esse Congresso Internacional da Federação, onde nós conseguimos nos colocar no campo de visão. Então é como se agora sabem que existe uma lusofonia africana neurocirúrgica que precisa de suporte, precisa de estruturação, mas que estamos abertos, estamos com projetos e esses projetos foram muito bem aceitos e já com estabelecimento de parcerias para que, de fato, a gente traga maior autonomia e sustentabilidade à neurocirurgia dentro dos PALOP. Considerando que não são necessários muitos neurocirurgiões, pelas contas que acabou de apresentar, 5, 6 já seriam suficientes, não é? Em cada fase. Acha que é possível um plano de formação e ajustar cada um dos países às estatísticas necessárias? Eu acredito que mais do que isso, mais do que a formação em si, porque o neurocirurgião geralmente trabalha em equipe. Então, nós somos uma especialidade cirúrgica onde a estruturação logística faz muita diferença no dia a dia, na rotina da neurocirurgia. Então, para que eu trabalhe, eu preciso de um bloco operatório, é diferente de outras especialidades clínicas em que eu teria uma consulta, eu teria medicamentos, eu preciso de toda uma logística estrutural hospitalar, de fato, com unidade de terapia intensiva, porque são pacientes extremamente graves e isso já requer enfermagem, já requer instrumentação, já requer intensivistas para que flua, fisioterapeutas, para que essa reabilitação também seja levada a cabo. Então, a formação, eu acredito que seja até o ponto mais fácil de se resolver, porque existem centros, existem
instituições e entidades disponíveis com a possibilidade de financiamento, de formação inclusive. Agora, o que nos esbarramos é justamente nesta logística. Então, muitas vezes o neurocirurgião, aqui no Brasil, por exemplo, temos colegas que vão para interiores e que precisam criar um serviço. Então, o desafio do neurocirurgião, se não estiver enquadrado dentro de um serviço já estruturado, onde se formou ou outro, se ele regressar para um lugar onde os recursos sejam mais escassos e onde tenha mais dificuldades na implementação cirúrgica, ele terá o desafio de criar um serviço, de se colocar dentro do rol de especialidades daquele lugar. Então, é muito mais de uma forma a estrutura que tudo isso necessita para que a engrenagem realmente gire e funcione, do que necessariamente uma pessoa só. Por isso que temos lugares em que temos pessoas disponíveis, extremamente bem qualificadas, e que a gente não consegue desenvolver porque a logística local também precisa estar de acordo. Exames de imagem, temos muita necessidade dentro da neurocirurgia, no diagnóstico, no acompanhamento. Então, um serviço de radiologia forte, um serviço de anestesiologia forte, um serviço de medicina de terapia intensiva também, com reabilitação fisioterapêutica. Então, isso tudo gira em volta do neurocirurgião. Só ter um neurocirurgião não significa, de facto, que a especialidade esteja estabelecida. Levando em conta aquilo que acaba de dizer, onde é que coloca Cabo Verde? O que é que falta a Cabo Verde? Eu acho que Cabo Verde está numa posição dentro da especialidade, tendo em conta as proporções de dimensão e a vontade, e acho que necessariamente essa que seria uma palavra assim, a vontade de desenvolvimento, a vontade de entendimento de questões neurológicas e neurocirúrgicas, está numa posição de desponte. Então, dentro da nossa organização, inclusive, foi uma mais-valia, acredito eu, que não só para nós, mas também para o país, levar a sede da associação para Cabo Verde, trazendo essa visibilidade num lugar onde a gente tem muitas necessidades de várias ordens, mas que a gente consegue dar importância às questões prioritárias, que precisam dessa visão mais detalhada e precisam dessa sensibilidade em entender que há questões neurocirúrgicas, sim, embora isso seja muito por inferência. Como eu disse, nós não temos efetivamente dados para poder traçar esse perfil de pacientes com maiores detalhes, mas é uma demanda que vem por reprimenda, assim, ela geralmente está muito concentrada, e à medida que vamos instruindo, que vamos difundindo informações, vai aparecendo essas necessidades. E Cabo Verde tem se mostrado muito desejoso e muito aberto a realmente entender e receber a especialidade. A especialidade já existe, é uma especialidade que eu acho que faz diferença no país ser conduzida exclusivamente por mulheres. Eu acho que isso dá um cariz também, uma nuance de visão talvez um pouco mais alargada, trazendo todas as questões de multidisciplinariedade que ela integra, e que coloca Cabo Verde numa posição de braços abertos, eu diria assim, com desafios e necessidades, sim, mas que queremos entrar para poder contribuir e poder desenvolver, de fato, a especialidade. E é por isso que Cabo Verde foi escolhido para receber a sede da organização? Também uma questão logística de implementação, e principalmente por a gente entender das facilidades que a gente teria do ponto de vista de implementação, de celeridade do processo, de abertura dos vários órgãos, quer sejam os regulatórios, do ponto de vista estruturalmente falando jurídico, da constituição da pessoa coletiva, da abertura do governo, da relação que conseguimos estabelecer
com diversos atores dentro da sociedade local. Então, acabou sendo, eu acho que não só para nós, mas também acredito que para o país, e estamos a começar agora, eu acredito que temos muito ainda a contribuir e muito ainda a desenvolver, não só dentro da neurocirurgia, e com parcerias com outras especialidades também, para desenvolver a qualidade da assistência à saúde do cabo-verdiano e do PALOP. A Associação de Neurocirurgiões de Língua Oficial Portuguesa em África pode ajudar a Ordem de Médicos a estabelecer os parâmetros para o reconhecimento de neurocirurgião? Nós estamos abertos, eu acredito que seja algo administrativo dentro da ordem, dentro do colegiado, para que de fato haja um colegiado da especialidade. É necessário que exista a especialidade. Até bem pouco tempo só tínhamos uma neurocirurgiã, então com a existência agora da especialidade, há necessidade da consolidação dessa especialidade, uma certa autonomia, para que possamos daí discutir o colegiado específico, para que essa certificação seja mais fluida e realmente possa trazer informações que se traduzam em mais formações, em maiores necessidades ou outras, de acordo com a demanda que tiver. Bom, sede em Cabo Verde, qual é o vosso programa mínimo? Porque não bastará apenas uma sede física. O que é que pretendem fazer? Não. Como eu já havia exposto, temos um programa para 2025. 2023 tivemos 2 eventos científicos. As participações maioritariamente são virtuais, haja vista a multirregionalidade, mas conseguimos eventualmente fazer alguns presenciais, e o nosso intuito é passar por todos os PALOP, principalmente com esses eventos educacionais e científicos. Mas eu estava a referir-me à sede. É apenas uma sede virtual também? Não é virtual, registro? É física. E o que é que vai acontecer? A física será o nosso quartel-general de transações administrativas e organizacionais, principalmente no que tange ao direcionamento e à estruturação de parcerias e eventuais donativos que a gente possa distribuir por todos os PALOP. Diga-me o seguinte, vão constituir alguma plataforma na internet? Digital, sim. Sim. Vão ter essa plataforma? Sim, teremos um site. A dificuldade ou a morosidade, vamos colocar assim, é justamente por haver essa multirregionalidade. Então precisa estar aprovado por todos, precisa passar por todos, e para que realmente esteja disponível assim aberto. Diga-me o seguinte, a associação já está reconhecida em Cabo Verde e nos outros países também? Também nós não estamos em tratativas ainda para Santo Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, que não temos neurocirurgiões locais. Então estamos sem ponte, estamos diretamente com os governos. Mas do ponto de vista médico-científico... Não, eu estou a dizer, em termos de legalização da associação. Sim, um reconhecimento. Primeiro fazemos um contato local com as entidades médicas e entidades políticas locais para nos apresentarmos, e posteriormente a essa apresentação nós avançamos com esse reconhecimento, principalmente pela entidade médica, que é a que nos interessa assim, do ponto de vista prático mesmo, para que possamos desenvolver as atividades pelas quais nos programamos. Então, nesses 2 lugares ainda não conseguimos fazer essa apresentação por haver essa dificuldade logística. Maria Cristina Veiga, Ana Cristina Veiga, da Associação dos Neurocirurgiões dos Países Africanos de Língua Portuguesa, agradecimentos por ter estado connosco. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira.
Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.